Oi, tudo bem? Meu nome é Thales Ordakji e sejam bem-vindos a essa aula sobre o ator no audiovisual. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar um pouquinho para vocês conhecerem o meu trabalho e a minha trajetória, que ela vai ser abordada aqui nesse curso de maneira a acrescentar o conteúdo para vocês, pois eu trago esse conteúdo de um conhecimento empírico que eu tenho, tanto dos bastidores, que eu já fiz diversas funções dentro do audiovisual, seja como produtor, editor, até mesmo assistente de catering. Quem não sabe, catering é aquela comida deliciosa que tem nos sets. Eu era o assistente do catering, eu servia e auxiliava todo o sistema de comida a servir as pessoas dentro de um set do audiovisual. E nessa função eu tive a oportunidade de conhecer diversos profissionais operando em suas diversas funções individuais e como elas complementam todo um coletivo que constroem uma história que sai bonitinha na tela de vocês. E eu gostaria de falar também um pouco desse curso. É como se fosse uma conversa que eu tenho com vocês, onde eu falo sobre um pouco das minhas experiências e qual é o meu processo da construção de um personagem, a pré-produção, a produção e a pós-produção disso, se a gente pode determinar 3 etapas desse processo do ator. Então, desde o momento a você receber um roteiro para fazer um teste ou até mesmo um convite, você é convidado para fazer um trabalho específico e você pega esse roteiro, o que você faz? Eu vou ensinar para vocês o que eu faço. É importante ressaltar aqui que cada pessoa tem um método próprio para se desenvolver melhor durante uma cena. Cada pessoa pode desenvolver de uma maneira própria o seu estilo de construção para a realização de uma cena. Eu quero que você aproveite. Se você discorda totalmente do que eu faço, se você discorda totalmente das maneiras, os métodos que eu utilizo, tudo bem, que isso sirva como um conhecimento que acrescente mais a você. Eu tenho certeza que você vai chegar ao final deste conteúdo de um ponto A até um ponto B. E eu gostaria de ressaltar também que essa aula é uma aula voltada para quem tem zero experiência com um set de filmagem, que tem vontade de aprender, que tem pouca experiência com atuação. Então, se você quer aprender, esse é o lugar certo, porque eu vou, com o máximo da minha dedicação, tentar esmiuçar em mínimos detalhes todo o processo de construção de um personagem, todo o processo de preparação que eu utilizo, quais são as posturas que eu adoto, tanto antes do ação, no ação e depois do ação, quando corta e você volta para a sua realidade individual. Vamos lá, minha trajetória no audiovisual se iniciou quando eu estava no meu segundo ano de artes cênicas, promovido uma seleção na minha cidade para um longa-metragem chamado Sócrates. E eu tive um enorme prazer de fazer parte. Eu fiquei sabendo desse teste na minha cidade por conta do Instituto Queiro, que é um instituto que capacita jovens em situações de risco social para o audiovisual. Só que eu não queria fazer o teste para esse longa-metragem. Olha só, eu não queria fazer teste para esse longa-metragem porque eu tava bravo da vida que eu tinha feito outros 2 testes para os curtas de finais de ano das turmas do Queiro e eu não tinha passado neles. Eu tinha ficado de finalista e não tinha passado. Então eu pensei assim quando eu vi a chamada do longa-metragem: eu não vou fazer isso daí não. Pra quê? Pra me aborrecer de novo? Porque eu já fiz outros 2 em 2 anos anteriores e eu não passei, eu vou fazer de novo pra não passar também? Aí eu deixei quieto, eu não fui fazer, continuei estudando. Eu fazia teatro todos os dias, minha escola de artes cênicas era bem puxada. Além de fazer uma escola de tarde, eu fazia outra escola à noite, fora o grupo de teatro no sábado, até que veio uma segunda chamada para fazer esse teste. Eu falei, quer saber? Vai, eu vou nessa. E aí eu fui fazendo teste, fui fazendo outro, despretensiosamente, nem tava pensando em passar não, eu já sabia que eu não ia. Fui fazendo um outro, e eu fui sempre instruído, instigado a fazer coisas diferentes, o que era pra mim já um aprendizado muito grande. Então, eu passando ou não passando, aquela experiência do teste me fez muito bem naquela época. E assim como qualquer outro teste, hoje em dia, sempre é um conhecimento, sempre é um exercício
exercício que você agrega para sua trajetória. Então, naqueles 7 testes que eu fiz, foi decisivo para minha construção do personagem. Se vocês puderem, assistam, tá em diversas plataformas digitais, longa-metragem Sócrates. E só para resumir, para eu entrar nesse assunto dessas etapas da pegada do roteiro até depois do corta, eu já fiz alguns outros trabalhos no audiovisual, como a 4ª temporada da série Rotas do Ódio para o canal Universal TV, que também tá no Globoplay. Eu também fiz algumas participações em algumas séries, alguns longas-metragens. Eu também tenho um canal de entretenimento no YouTube, Atado no Ato. Vamos lá. Bom, você chegou no... Vamos supor que você foi convidado para fazer um teste e eles te mandam um roteiro. Então eles vão mandar um roteiro pra você, que é vou mandar um roteiro, que é o roteiro que eu escrevi. Eles vão mandar um roteiro pra você e você vai, caramba, mandaram um roteiro, deixa eu ver quantas falas que eu tenho. Não, você não vai fazer isso, né? Porque o importante, quando vocês recebem um roteiro, não é contar o número de falas que vocês têm que decorar. Muitos atores iniciantes fazem isso. Eu quando era mais novo, lá com o teatro da escola, eu pegava a primeira coisa que eu fazia, falava assim, caramba, recebi um calhamaço assim de roteiro. Eu falava assim, nossa, deixa eu ver quantas falas que eu tenho que decorar aqui. E aí eu ficava louco. Só que isso a gente descobre depois, com a experiência, né, que decorar é importante, é claro, só que é o de menos. O importante é você entender o universo dramatúrgico que a história está sendo abordada e qual é a função do seu personagem dentro desse universo dramatúrgico específico. Então, eu tenho uma coisa em mim que quando eu recebo um texto, seja para um teste, um convite, qualquer texto novo que eu recebo, a primeira leitura é muito importante para mim. Então, eu me isolo de todo mundo e eu quero ter uma relação, porque você vai estar conhecendo uma coisa nova. Você vai estar conhecendo uma coisa nova pela primeira e única vez. Você não vai conhecer essa coisa nova novamente, porque é a primeira vez que você está pegando o roteiro. Então, na hora que você lê, você tem que não ler pensando que você vai precisar fazer um teste para passar num lugar, vai precisar interpretar esse personagem, tenta tirar o máximo de pensamentos pré-concebidos. Nossa, o personagem é um caipira de 16 anos. Então eu vou falar com um sotaque um pouco mais puxado do interior. Já vou começar a treinar isso. Então a gente tenta tirar os estereótipos, as coisas que todos nós temos quando lemos qualquer roteiro ou qualquer história, qualquer livro. Ainda mais para nós que somos atores, que você fala assim, você vai fazer o personagem Mateus. E aí você lê o Mateus já falando, putz, vou ter que... como é que é esse personagem? A gente já quer pular essa etapa, mas a gente tem que entender como atores o texto, como indivíduos críticos pensantes, não críticos no sentido de criticar uma história, mas no sentido de ser um ser pensante, que vocês são, que nós somos. Então, primeiro momento, você vai começar a ler o roteiro, imaginando de uma forma profunda toda a história. Você vai entender ele. Você começa a criar imagens na sua cabeça sobre as coisas que estão aqui nesse roteiro. Por exemplo, aparece aqui, está escrito assim, Lip está numa mesa conversando com os amigos. Ele pede comida japonesa que vem com um biscoito da sorte. Então, a gente já imaginou todo o contexto, né? Depois eu vou falar sobre o perigo de nós imaginarmos contextos, porque a nossa imaginação nunca, na maioria, 99,9% das vezes, ela não condiz com a realidade da produção no momento. Então, a gente tem que tomar um cuidado aqui, porque essa imaginação é bom pra gente se situar no universo que o personagem está inserido. Só que se você ficar muito imbuído dessas imagens de forma viva na sua cabeça, que nem a gente já imagina, eu já imagino que ele tá na mesa conversando com os amigos, é uma mesa redonda com luzes
tipo lanterninhas chinesas com uma parede vermelha e outra preta com detalhes em dourado e no fundo tem umas luzes neon. Eu já imaginei todo um cenário, todo um contexto aqui. E nem sempre, nunca esse contexto que eu imaginei vai se refletir com a realidade de uma produção. Então, essa minha imagem, quando eu chegar, por exemplo, eu imaginei tudo isso, aí eu chego numa produção, não tem nada disso. E tudo pode mudar. Em vez de 4 atores aqui, com uns amigos aqui, eu falei 4 porque eu já sei o que acontece lá embaixo que eu escrevi esse texto. A produtora te manda no dia anterior, olha, mudou o texto. Vai ser, em vez de 4 atores, vai ser 2. Cortamos umas falas e vai ser 2. E aí tu vai ficar bravo? Vai ficar, pô, não me avisou antes, tinha que fazer isso antes, caramba! Não vai, né? Vamos nessa. Depois disso, depois de você ler todo o texto, lê uma vez, lê 2, lê 3, aí você começa a pensar no seu personagem. A mapear. Eu acho que essa é uma palavra assertiva. Você vai começar a mapear o seu personagem. E principalmente, o curso aqui é breve. Se houver outra oportunidade, eu sei que haverá, a gente pode estender um pouco mais essa etapa da criação do mapeamento de um personagem. Então, de forma aqui bem breve, o personagem não é só o que ele diz dele mesmo e o que ele fala e se relaciona com os outros, e nem mesmo o que as indicações que o próprio roteirista coloca aqui. Porque o que muito diz sobre o personagem é o que os outros pensam e falam dele. Então, são pontos a gente dá uma maior valorização, que todos esses elementos, todas essas cadeias de ligações, tanto o que o personagem tem dele mesmo, tanto o que o personagem tem em relação aos outros, o que os outros têm em relação a ele, qual é a indicação do roteirista, qual é a indicação do diretor. Eu digo roteirista aqui porque muitas vezes nas produções brasileiras mesclam. Eu sei que tem lugares que falam assim, não, o roteirista não pode influenciar o ator, tem que deixar livre o ator criar. Então tem coisas que vai estar escrito no roteiro que, por exemplo, tem indicações de intenções para os atores. É uma direção para o ator. Tem atores que não gostam, mas é indiferente. Quem tem um mínimo de noção, a pessoa sabe que se o roteirista colocou aquilo, o diretor colocou aquilo, não é que ele está menosprezando a inteligência do ator. Ele está dando uma indicação para um sentido maior da cena. Se o ator não concordar com aquela indicação, no sentido, tipo, eu não concordo, não no sentido de eu não concordo com essa indicação aqui porque você está interferindo na minha liberdade de criação artística. Aí, opa, você quer o remédio ocorreu depois, amigo. Então vamos trabalhar junto, né? Vamos trabalhar junto. Agora, é outro caso, se você não concordar com aquela intenção daquele momento específico. Porque, por exemplo, tá no texto, o personagem chora. Só que às vezes, dependendo do diálogo e dos acontecimentos, não tem uma escada para o ator chorar. Uma escada são etapas que levam o ator a chegar nesse ápice da emoção. O ator tem que criar isso. Se está escrito lá, o ator se emociona, o ator chora, a gente tem que criar elementos para contribuir com essa dramaturgia. Mas, por exemplo, se tem um ator no jogo de cena com outro e não tem dentro do contexto e dentro da preparação espaço para isso e tem uma indicação, vale falar com o diretor que você não está entendendo, que aquele caminho não está te favorecendo a você construir uma história. Ou construir a intenção que ele quer. Depois disso, de você começar a entender o seu personagem, a mapear, e é muito difícil fazer isso num teste, tá? Isso de mapear um personagem no teste é muito difícil, porque como é um trabalho na maioria das vezes sigiloso, é muito difícil num teste eles darem para o ator todo um texto. Claro que só se vocês quiserem só te pegar mesmo e você está praticamente certo. Eu já fiz teste que me deram todo um roteiro de mais de 120 páginas para ler, para construir o personagem e fazer o teste com todo aquele universo ao meu redor. Mas na maioria das vezes eles mandam um trechinho assim, não fala nem nada. Fala,
um trechinho. E a gente tem que se virar com esse trecho. A gente vai dar o nosso melhor. E o que eles querem desse nosso melhor? Resumo! O que eles querem? Resolver problema. Eles querem resolver problema. Como eu trabalho como produtor além de ator, as pessoas, todos da produção, diretor, equipe técnica, todos querem resolver problemas e fazer aquele trabalho acontecer da melhor forma possível. Então, eles estão chamando para fazer um teste para solucionar o problema daquela produção, para eles contarem aquela história específica da melhor forma possível, para agradar as pessoas que forem te assistir. Contexto geral, que agradarem as pessoas que forem assistir aquela história. Basicamente, o que você precisa fazer para resolver o problema dessa produção? Ser o mais natural possível e se dedicar e ser um cara de boa, ser uma mulher de boa. Só isso. Acreditar no que você está falando, ser o mais natural possível e dá o seu melhor. E o resto é confiar em Deus. Agora, você vai falar, você decorando, é o processo de cada um de decorar. O meu processo de decorar um texto, ele depende muito da forma. Se eu tenho tempo para decorar o texto, eu pego e eu prefiro ficar lendo ele. Eu leio, faço um experimento, faço outro experimento, leio. Então eu leio até aquilo ficar de uma forma natural para mim. Eu não decorando palavra por palavra, tipo, é o polvinho que sorri e fica lá triste, o polvo do humor. É o polvinho que fica lá triste, o polvo do humor. Aí, não decorando as palavras, mas todo o contexto que aquelas palavras se inserem. Então, por isso que quando eu digo que você tem que entender o universo que o personagem está introduzido dentro de uma dramaturgia, você entendendo as relações sociais que estão acontecendo, está tendo algum embate, está tendo algum conflito, como aquele personagem está se portando diante daquela pessoa e se ele está se portando daquela maneira, o porquê que ele está se portando daquela maneira. E qual é o objetivo daquele personagem em falar aquelas coisas e qual é o objetivo maior dele. Isso é um assunto muito extenso. A gente pode ficar conversando aqui durante horas, refletindo aqui durante horas sobre os objetivos e caminhos que um ator pode fazer para entender a complexidade do personagem. Só que o objetivo daqui é introduzir vocês a esse universo do ator no audiovisual. Como que o ator deve se comportar, deve fazer para se preparar e agir quando chegar do momento. O que eu vejo hoje em dia é que muitos diretores e roteiristas não estão tão preocupados assim com cada palavra que será dita. Eles querem que seja feito a intenção daquele roteiro ali presente. Então, o que couber melhor na sua boca para você dizer é top pro diretor. Então, se você, dependendo da época, e no roteiro tá uma coisa assim, vamos para a praia, a não ser que ele peça para que seja falado vamos para a praia, que é uma novela de época, um conteúdo de época, um filme de época, que tem que falar certinho, assim, de acordo com o universo que está abordado, é uma coisa. Mas se está escrito vamos para a praia porque é por causa do português correto daqui do roteiro que o roteirista fez e o cara é um surfista e ele vai falar vamos para a praia, se ele não é acostumado no universo social dele a falar assim, ele não vai falar vamos para a praia, ele vai falar vamos para a praia. Vamos para a praia. Ou vamos para a praia. Vamos para a praia. Tem gente que come até o R, praia, vamos pra praia, vamos pra praia, aí, bora lá pra praia. Depende, é muito diferente o que tá escrito aqui no papel da vida real. A vida real é outro universo, é outra situação. Aqui é uma expectativa. Existe aqui expectativa e a realidade é fazer. E eu já vivenciei diversos momentos que isso daqui sempre não reflete nas produções no sentido de palavra por palavra, vírgula por vírgula, intenção por intenção. Porque existe a dramaturgia aqui e a dramaturgia no tempo real. Então, até mesmo o trabalho do ator é não deixar a peteca cair. No sentido de, por exemplo, o outro ator deu uma outra fala no momento errado. Você vai fazer o quê? Vai parar o texto e falar, você falou errado? Não, você não vai fazer isso. Você vai deixar ele e reagir àquela fala e tentar contornar a situação de não
cortar a fala, porque o único que tem poder para cortar uma cena ali é o diretor que vai falar, corta, não, acabou. Mas se o cara errou, ali é o tempo real, ali é a vida. Então você não pode falar, ah, não, acabou aqui, ó. Cortou aqui a fala, meu irmão. Pô, meu, presta atenção. Acontece das pessoas errarem e você também pode errar. O erro cria coisas, às vezes, muito bonitas. Teve uma cena aqui de Sócrates até, que eu tava dando uma fala com outro ator e chegou e começou uma gritaria, uma mulher gritar de fundo e tava difícil de sair aquela cena, porque toda hora era um problema que acontecia nos bastidores, era bateria que acabava, era não sei o que, o cachorro que gritava, ou botava música alta, a gente tava gravando num contexto bem turbulento. Então, bem na hora que aconteceu a cena, a gente sempre foi instruído, eu sempre fui instruído a não deixar a cena morrer. Ali era uma coisa viva. Então, se a partir da ação, eu vou fazer de tudo para não ferrar com a cena. Tipo, mais uma vez, estão enchendo meu saco. Não, eu não vou fazer, não é bacana fazer isso. Você perde até a oportunidade de fazer coisas excelentes. Então, naquele momento lá, eu tava com a cena com o ator e chegou que uma mulher começou a gritar umas coisas. E aí eu reagi ao grito. Comecei a gritar com a mulher. Não assim, esbaforido, mas eu comecei a gritar e a responder ela. De umas coisas que eu nem entendia que ela falava. Eu falei, aqui não sei o que, não sei o que lá. E aí eu virei pro personagem e falei, vizinho louco, né? E aí voltou a cena. E o diretor usou esse momento no filme. Aquilo que não dá. Aí a magia do cinema. Aquilo que não dava pra entender que a mulher falava, que eu reagia àquilo, ele criou uma dramaturgia em cima. Então a mulher falou assim: ô moleque, o marcador da água veio aí. E aí eu falei: aqui não. Porque não passa aqui há mais de 5 dias. Não sei se foi isso que ele falou. E aí depois eu falo pro personagem, vizinho louco, né? E aí volta a cena. Ele usou isso e criou uma outra dinâmica para a cena. Criou um elemento real, porque foi real, o estímulo era verdadeiro, era vivo ali. Ambos estávamos vivendo aquela situação. Tanto eu para reagir com ela, tanto o outro ator que estava atuando comigo para não deixar a peteca cair e seguir a cena depois daquela minha reação. Então nossa, é muito legal. É muito legal. Então o erro abre diversas possibilidades de criação. Então vamos imaginar, você vai gravar um self-tape. Self-tape, aqueles testes que você grava no celular, bota num tripézinho assim dentro de casa com uma ring light e começa a atuar para uma câmera sem saber direito o que você está fazendo, se você está certo, se está errado, a câmera cai, a luz cai e o som não vai direito, mas é isso aí, você envia na fé. Às vezes eles pedem que se tiver alguém para bater o texto com você, se é uma fala de 2 atores e você puder ter isso, beleza, se não... o que importa é eles verem a sua construção, o seu entendimento do texto, a sua naturalidade e a sua confiança no que você está fazendo. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar no que você está fazendo. Porque o resumo é acreditar no que você está fazendo. Porque qual é o objetivo maior do que você está fazendo? Contar uma história. E você é uma peça. Uma simples peça. Simples peça para contar essa história. Porque todos, desde o pessoal do catering, até o diretor, até o produtor, editor, todos têm uma função fundamental para contar aquela história. Cinema coletivo. Você pode fazer um filme sozinho, com você mesmo no seu celular, tranquilo. Mas cinema coletivo, um trabalho grande, até mesmo um pequeno, uma produção independente, sempre vai ter uma pessoa te ajudando, outra pessoa para te gravar, outra pessoa para captar o seu som. Todos são importantes. Então, muitas vezes os atores esquecem isso e acham que são as estrelas, a última bolacha do pacote, e eu já vi
atores que já estavam certos para um papel, que por seu estrelismo foram descartados. Por mais que cada ator é único, nenhum ator é insubstituível. Nenhum ator é insubstituível. Sempre vai ter outro para fazer lá o teu papel. Não importa. Fala assim, não, mas ninguém vai fazer como ele. Também ninguém vai fazer como o outro que for escolhido. Cada um é cada um. Cada um é cada um. Então, por mais... sem entrar em contextos mercadológicos aqui. Falar assim, não, a gente precisa daquele personagem porque vai vender. A gente precisa daquele personagem, nossa, ele é o máximo, foi indicado 300 mil vezes ao Oscar, já ganhou um prêmio aonde? Nossa, ele é o máximo. Pô, meu, sem ele, não estão pensando nisso. Não estão pensando nisso de questões mercadológicas e que podem agregar valor à bilheteria de um filme ou as visualizações, os views, as curtidas no filme. Então, falando sobre questões de contação de uma história. Então, cada ator é um ator, e eu estou falando dos bons atores, os que se dedicam. É claro que existem atores bons e atores ruins. Tem aqueles que se dedicam e aqueles que não. Os que se dedicam vão ser bons, os que não se dedicam e levam isso como uma simples aventura, um plano B, C, D, E, F, G, não vão ser tão bons assim. Então vão ser de medianos para ruins. Mas se você quer ser realmente um ator que leve isso como profissão para o resto da sua vida, dedique-se. E você vai ser bom com o passar do tempo. Mesmo você pode ser a pior pessoa que se comunica do mundo, o pior ator do mundo. Se você botar isso na tua cabeça e começar a se dedicar hoje, você vai aos poucos crescendo. Você pode ter 50, começar com 50, 60 anos. Você vai conseguir, cara. Você vai conseguir. Olha, aí você vai fazer o teste. Você bota ali o self-tape. Aí você bota ali a câmera. E lá na câmera, você vai você coloca naquelas opções, né? Horizontal. Você vai colocar, se tiver opção em Full HD. E aí muitos atores investem em equipamentos profissionais para melhorar o seu teste. Mas isso pouco importa para a construção real de um teste. O que importa mesmo é o seu entendimento do texto. Aí você vai lá, grava, depois de entender o seu texto, você dá o seu melhor em frente à câmera, e aí você pega e envia, aguarda a resposta. E aguarda a resposta. E aí aguarda a resposta mais um pouquinho. E aí você aguarda a resposta. Tá, e aí... Aí te chamam. Meu irmão, eles vão te chamar para um teste presencial. E aí você vai e faz. E aí demora. E aí você vai, faz outra coisa. Aí volta. E aí vamos supor que você passou no teste. Pô, maravilha, meu irmão, você passou, caramba, o grande dia chegou, nossa, minha mãe vai ficar tão feliz. Qual é a próxima etapa? Em muitas produções brasileiras tem a etapa da preparação de elenco. Então, existe um profissional que vai trabalhar a construção do personagem com você. Olha que mamata boa, hein? Você vai trabalhar a construção do personagem com um profissional. Nossa! Isso é muito chique, hein, meu? Só que existe alguns poréns aí que, quando chegar esse momento, quero que vocês atentem. Quando vocês forem na preparação de elenco, é muito importante a preparação de elenco para vocês desenvolverem melhor o personagem, ter relação com os atores, com o personagem dos outros atores, seu personagem com o personagem dos outros, criar uma certa intimidade de cena, e se bem que tudo isso é uma besteira. Tudo isso é uma besteira. Porque se você fez o trabalho de casa e o outro ator fez o trabalho de casa, e os dois ali sabem o que fazem, vocês vão ser muito capazes de fazer um trabalho se você falar assim, olha, vocês nunca se viram na vida, olha, você vai gravar dia tal, e você aí vai gravar dia tal. E vocês dois vão lá, fazem a cena e acabou, mané intimidade de cena. Mas as pessoas são assim, né?
Tem muitas pessoas que precisam ter isso e a gente tem que respeitar. Só que se você fizer o seu trabalho, você não precisa de nada disso. Se você tiver o seu entendimento, você não precisa de nada disso. O que você precisa é da direção do diretor. Então, eu vou dar um relato pessoal que eu tive numa preparação de elenco que ferrou toda uma cena. Tanto minha, como do uma atriz e também do diretor. Toda a produção ali teve um problema ali na cena. Por quê? A gente ficou trabalhando numa produção aí tal, que eu não vou comentar. Eu estava trabalhando com uma atriz, a gente ficou meses investigando os nossos personagens e as relações que tínhamos uns com os outros. Aí, tudo bem, ficamos meses nisso, ensaiamos cenas. Literalmente, ensaiamos diversas cenas, construímos diversas cenas. Só que chegou no momento lá da gravação. E o diretor, ele parecia ser um cara, eu não vou mencionar aqui, eu não vou falar nomes, não vou ser antiético, mas ele para não ser injusto, ele trabalhava muito em outros departamentos. E ele não ia nas preparações de elenco. Então, ele deixou tudo com o preparador de elenco. Então chegou que ele falou assim, confio em você, vai e faz, sabe? Chegou, aí até aí tudo bem. Só que aí chegou lá no dia da gravação, ele começou a pedir coisas completamente diferentes para nós. E é normal pedir coisas diferentes. É normal você mudar texto, é normal você mudar uma intenção, ele dá indicações. Mas ele queria mudar situações que já estavam enraizadas nas construções dos personagens, nas relações de um com o outro. Era a mesma coisa que chegar para você e falar assim, você criou todo um contexto, numa situação hipotética. Você foi sempre o melhor amigo de uma moça e você se casou com ela e teve 2 filhos com ela. E essa moça pegou e separou de você para ficar com outro cara, fruto de uma traição. E você fica muito bravo com isso. E você começa a ir pelas noites, pelos bailes, tentar achar em alguma pessoa o resquício da mulher que você um dia foi apaixonado. Só que você não acha isso. E você tenta dia após dia achar isso. E esse é o entendimento que você tem do seu personagem e é isso que você faz na cena. E o nível de mudança era tão grande, foi tão grande, que era como se fosse assim, depois de meses trabalhando esse contexto hipotético que eu dei para vocês, que eu acabei de inventar, era assim, não, isso não aconteceu não. Ele não traiu sua esposa não te traiu, ela não te abandonou não. E além disso, os seus não são 2 filhos. Você teve um filho e um cachorro. E esse cachorro tá em cena agora aqui. Entra aqui, entra aqui. A sua esposa, na verdade, morreu de câncer. Então você tem que cuidar sozinho de um filho e de um cachorro. Então, a mudança, é o que eu fui muito radical aqui. Mas foi tipo isso, mudou totalmente o contexto, que a gente, na hora de fazer, a gente fez o que o diretor queria, eu e a atriz. Fizemos o que o diretor queria e a cena deu certo. Só que no primeiro momento a gente ficou, poxa, cara, como assim? Você não podia ter ido na preparação de elenco e falado o que você pensava? Porque o entendimento foi completamente diferente. Então, essa é uma lição que eu tenho para mim e que eu utilizo e que eu passo para vocês agora. O que importa é o que você estuda e o que o diretor diz. O preparador de elenco é um caminho que te facilita a você se desenvolver de acordo com os seus estudos. E você tem que estar sempre em conhecimento ávido, em alinhamento ávido com o diretor, senão dá ruim. Senão você vai chegar lá e ele
não vai entender. E nessas produções maiores, grandes, não tem tempo pra nada, não tem tempo pra nada. Eles vão chegar e vão falar assim, vamos fazer um take aí, vamos fazer a cena 2. Fazer a cena 2, você vai gravar. E aí todo mundo prepara, tem tempo pra tudo. Tem tempo pra montar a luz, tem tempo para montar som, tem tempo para montar cenário, tem tempo para tudo. E você também tem o seu tempo como ator. E não somos máquinas. Então, o nosso tempo como ator é antes. A gente já sabe o texto, a gente já ensaiou, a gente já se preparou, a gente já decorou, a gente já tá cansado de saber o texto, a gente já tá pensando 24 horas por dia nisso. Aí, tá tudo pronto. Aí você vai lá, fala, interpreta, faz a cena, acabou a bateria aqui, volta, acabou a bateria, saiu de foco, volta, saiu de foco, a luz aqui, ó, apagou a luz, volta, aí troca, voltou a luz, e aí, tudo no jeito, agora vai, ator, ator, vai, faz aí, vai, ação. E aí você faz, e aí às vezes você não sai tão bem assim como você imaginou. Tá bom, foi luz, foi som, foi câmera. Tá bom, não. Tá bom, amigo, tá bom. Então às vezes a gente fica numa situação, caramba. Então, não tem chance de voltar para ator. Só se for uma coisa muito séria que aconteceu, você se bananou todo no texto, errou tudo, mas não tem chance de voltar, não. Somos meros peões. É isso. E esse exemplo assim que eu dei de fala aí, tudo, vamos lá, vai, presta atenção, ação, figurante batendo nas tuas costas, outro cara te azucrinando, e aí é um cara do outro lado gritando, vamos fazer silêncio aqui, vai, silêncio, vamos prestar toda uma atenção aqui, vai, ação. E aí você tá ouvindo tudo aquilo, né? Tá ouvindo tudo aquilo. Então, a maior dificuldade do ator não é interpretar. Não é interpretar. Interpretar é fácil. É interpretar de acordo com o contexto da situação que você está vivendo naquele set. Porque tem set, que o bagulho é louco, é gritaria e tudo, e aí só na hora da cena é um burburinho aqui, silêncio, ação. E se você não tiver muito imbuído do que você tem que fazer daquela cena para você contar aquela história naquele momento que está sendo gravado, senta em parafuso. Você vai ficar, caramba, estado assim, o que eu faço agora? O cara tava conversando comigo aqui, já foi ação. Você tem que ficar, então, muito... A palavra não é concentrado, mas muito disposto e muito consciente da sua missão diária. Outra coisa, outro momento, e aí você tá numa ação. Então você vai fazer o máximo possível para dizer aquele texto de acordo com o que você ensaiou e jogando com outro ator. Você reagindo aos estímulos que ele te dá. Se não te dá estímulo nenhum, provoca ele, dá estímulos e faz a cena acontecer, transforma a cena de uma forma interessante. Então, o segredo também, além de acreditar e além de ser o mais natural possível, é se relacionar, manter uma relação verdadeira com o outro. Mais do que você falar, é saber ouvir, é você viver o momento, se colocar na situação que aquele personagem está vivendo, naquele momento na ação. Você pode começar até antes a viver esse momento situacional. Só que você tem que viver este momento de acordo com as circunstâncias dadas. Stanislavski fala no livro dele um capítulo inteiro desse método da imaginação, de se colocar nas circunstâncias dadas. E sempre ser o mais natural possível, acreditar no que você está fazendo. Além dos segredos que eu falei para vocês, que o segredo é acreditar, é você tentar mostrar menos. É você não mostrar nada. A verdadeira interpretação, a melhor interpretação está no segredo em você não demonstrar. Está em você viver o que você está fazendo. Então, não é a questão de você tá bravo, vou demonstrar que eu estou ficando bravo. Não, realmente você tá bravo. Por que você tá bravo? Aí é a questão.
Você tem que saber o porquê que naquela indicação do roteiro fala que o personagem ficou bravo. Porque existiu uma série de acontecimentos que de forma gradativa ou de uma forma que foi um rompante, mudou a chave ali e ele começou a ficar indignado, ficar bravo, ficar estressado. Então, não é demonstrar que ele tá bravo, que ele tá tá bravinho, vou socar a parede por socar, e eu vou ficar com uma cara de mal. Não é isso, é você entender e viver aquilo que tá acontecendo. Agora, para encerrar essa etapa do ao vivo, uma frase que é muito importante que eu tenho para mim, que eu aprendi há muitos anos atrás na escola de artes cênicas e que eu levo até hoje. O personagem, o ator sabe o que vai acontecer, mas o personagem não. Então, tudo pro personagem é uma novidade do que é futuro. Esse é um desafio. E o ator não pode deixar transpassar este saber futuro para o saber presente vivenciado por aquela personagem. Agora, depois do ao vivo, depois do ação que você faz, você se prepara para outra cena, se prepara para repetir essa cena. Porque muitas vezes você tem que repetir várias vezes a cena, porque a cena acontece de diversos ângulos. Pode acontecer no ângulo aberto, no ângulo mais fechado, no ângulo daqui, no ângulo acolá, num detalhe, num outro detalhe. Tem diárias inteiras que podem ser dias inteiros de trabalho que podem ser feitos sobre só uma cena, de diversos ângulos possíveis, e você tem que repetir as mesmas coisas, tentando buscar sempre a mesma verdade, os mesmos tempos, a mesma intenção e os gestos que você criou e já construiu e definiu no ensaio. Porque por ter esses diversos pontos de câmeras, eu estou sendo exagerado aqui, diversos pontos, né? Mas geralmente é um plano e contraplano. Plano aqui de costas para cá, pegando outro ator, plano aqui pegando outro ator, e tem um plano mais aberto. Então, isso também é muito importante, entender o ator, entender um pouco de câmera, um pouco de lente, um pouco de enquadramento, ver o que está pegando agora. Não vai ficar importunando o diretor de fotografia, o diretor, o que está acontecendo, qual é o plano. Então, assim, tanto. Mas só para você saber e se situar qual é a etapa daquela história que está sendo contada. Então, o porquê que você tem que repetir com a mesma verdade e geralmente com os mesmos gestos. E porque você tem que fazer, geralmente, a mesma intenção e os mesmos gestos. Claro, tem diretores, eu trabalhei com diretores que preferem diversas intenções. Eu também, para ele... ter momentos para extrair, escolher o melhor momento, a melhor intenção de acordo com a história que ele ia elaborar na pós-produção. Eu também já trabalhei com diretores que queriam uma determinada emoção do começo ao fim, porque isso ia facilitar na etapa de edição, até mesmo o gesto. Se eu fiz um gesto assim, eu tenho que fazer esse mesmo gesto assim todas as vezes, em todos os ângulos. E se eu deixar de fazer esse gesto ou fizer esse gesto com uma outra mão, quando for na hora da edição, pode complicar. E pode dar erro de continuidade, ele pode até descartar esse momento, porque no momento foi assim, ele pegou a mão vindo assim, e ele quer pegar do outro ângulo, não, vai pegar outra mão, né? Não sei se eu fui tão claro aqui, eu estou falando isso para evitar dar erro de continuidade. Porque o cinema tem que fazer as coisas pensando em todo o coletivo. Se eu, por exemplo, estou bebendo um copo de água, eu bebi um copo de água e deixei desse lado, em todas as cenas, bebi um copo de água e deixei desse lado, não vou beber o copo de água e deixar do outro lado, senão vai dar erro de continuidade. Então o cinema é a arte da repetição. Assim como no teatro, nós repetimos durante meses para apresentar apenas algumas vezes, no cinema também precisamos repetir para criarmos um bom resultado no produto final. Essa foi a aula do ator no audiovisual
Eu espero que vocês tenham gostado. É um tempo curto que é para falar sobre um assunto muito complexo e eu gostaria muito de ter outra oportunidade de levar esse assunto para vocês, de poder esmiuçar mais esse universo do ator no âmbito geral e também dentro do audiovisual, principalmente, que é uma área que eu despertei uma paixão sobrenatural. Graças a descobrir o audiovisual, eu descobri que eu não sou apaixonado apenas por teatro, eu sou apaixonado por atuar. Então, independente da plataforma, seja o cinema, seja a televisão, seja a internet, seja no teatro, seja no teatro de rua, o que eu gosto é de interpretar, porque em cada interpretação você descobre um modo novo de fazer artístico. Muito obrigado e nos vemos numa próxima. Abraços. Tchau, tchau.